capítulo 27, versículo de número 40, e dizendo: tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Se és filho de Deus, desce da cruz. Eu vou pedir para você liberar uma palavra profética para esse tocha que está do seu lado, ainda sobre os seus pés. Ninguém se assente agora. Eu sei que ele não vai me decepcionar. Ele é pentecostal. E todo pentecostal que recebe uma palavra profética, ele não consegue ficar de boca fechada. Ele sela a palavra, falando aquilo que os pentecostais mais gostam de falar. Glória, aleluia, é hoje, é como posse, é manto, é terra. E ser batizado com o Espírito Santo já vai falar a língua que o diabo. Se é pentecostal, não vai ficar de boca fechada. Vai lá, olha para ele e diga assim: ó, venha o que vier, não desça da cruz. Tome o seu assento. Se é pentecostal, faz o barulho que o diabo não gosta. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos e amados irmãos, já faz alguns dias eu não consigo falar de outro assunto a não ser sobre Jesus e a sua missão. Pois aqui está fundamentado toda a nossa fé. E eu percebo que é o assunto mais importante da nossa fé. Aqui está o clímax. Aqui está o ápice do Evangelho. A cruz de Cristo. Pois sem cruz não haveria redenção. Sem a cruz não haveria um reatar da amizade entre o homem e Deus e o homem. Sem cruz não haveria remissão dos pecados. A cruz é o cerne do drama da redenção. A cruz é o coração do drama da redenção. A cruz é pré-histórica, não é acidente, não foi uma surpresa, foi uma agenda estabelecida na eternidade. Atos 2, 23, 1 Pedro capítulo 1, versículos 18, 19 e 20, Apocalipse capítulo 13 e versículo 8, deixa claro que antes mesmo que o mundo fosse formado, a cruz já estava incrustada no coração do Eterno. E é tão verdade que quando Jesus deixou o seu trono, firmou a sua missão aqui nesta terra, viver aquilo que o escritor ao Evangelho de João, ou João no Evangelho, capítulo 1, versículo 14, disse: do verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Aquilo que Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2: o Cristo que aniquilou-se a si mesmo
esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma humana para cumprir a sua missão aqui. Desde o começo, ele sabia qual seria o seu fim. Ele sabia que ele veio para morrer, e morrer a morte de cruz. Jesus deixou isso claro por algumas vezes no Evangelho. Em João capítulo 3, versículos 14 e 15, foi ele mesmo quem disse: Moisés levantou a serpente no deserto, e também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 12:32, ele disse que o Filho do Homem seria levantado, e isto faria que todos fossem atraídos. E ele se refere à sua morte, e que seria a morte de cruz. Eu poderia recitar tantos textos, como Marcos 8:31, Marcos 9:31, Lucas capítulo 24, versículo 27, Mateus capítulo 26, versículo 2. Jesus disse aos seus discípulos: vocês bem sabem que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem há de ser entregue. Entregue aqui, dentro de uma tradução mais arcaica, é ser traído. O Filho do Homem há de ser entregue, ou ser traído, para ser crucificado. Podem ler a Bíblia e vocês logo vão perceber que todas as vezes que Jesus disse acerca da sua morte e como ela deveria acontecer, Jesus sempre deu uma garantia. E qual foi a garantia? Ao terceiro dia eu ressuscitarei. Podem ler a Bíblia e vocês vão ver que o diabo também sabia. Satanás tinha a sã consciência de que Cristo veio para morrer e morrer a morte de cruz. Quando eu falo deste assunto eu me arrepio, porque eu já ouvi alguém dizer que o diabo deu festa no inferno quando Jesus estava no Gólgota crucificado. Mentira! Satanás entrou em desespero, porque tudo que o diabo menos queria era que Jesus morresse a morte de cruz. O diabo tinha sã consciência da profecia de Gênesis capítulo 13, versículo 15, da semente que viria da mulher e que pisaria sua cabeça. Inclusive nas entrelinhas do texto está o Calvário. O primeiro pregador a falar sobre o Calvário foi o próprio Deus. Deus foi o primeiro a falar da cruz. Em Gênesis 3:15, ali está o Calvário. E é por isso que o diabo sempre fez de tudo para matar Jesus fora da cruz. Pode ler a Bíblia e vocês vão ver. Quando Jesus nasceu, Jerusalém ficou agitada. E diz a Bíblia Sagrada que assim que o mundo espiritual percebeu que a criança que havia acabado de nascer não era qualquer criança, Satanás logo investiu no coração de Herodes para matar Jesus ainda criança, pois o diabo sabia que se Jesus morresse a morte de cruz, pelo menos 3 coisas iriam acontecer. Primeiro, o pecado seria vencido. Segundo, a morte seria vencida. Terceiro, o diabo seria vencido. É por isso que ele entra no coração de Herodes para tentar matar Jesus ainda criança. Pode ler a Bíblia e vocês vão ver. Não é a mensagem, mas só os tocha começaram a preparar o pulmão para a gente acordar São Paulo inteira.
Mateus escreveu que tanto Herodes como os que procuravam a morte do menino morreram. Mas Lucas diz que Jesus crescia. Herodes morreu, mas Jesus crescia. Herodes morreu, mas Jesus se fortalecia. Herodes morreu, mas Jesus prosperava. Quando o diabo percebeu que não tem para usar Herodes, ele investe no coração dos religiosos de Nazaré. Lucas capítulo de número 4, o texto diz que ele entrou no coração dos religiosos de Nazaré, que ficaram com inveja da unção que estava sobre Jesus. Porque quem não tem, percebe quem tem. Quem não tem, quer parar quem tem. Quem não tem, tem inveja de quem tem. Quem não tem, tem dor de cotovelo de quem tem. Quem não tem, se levanta contra quem tem. Mas o Pai dá para quem quer, na hora que quer, do jeito que quer. Pode ler a Bíblia. E eu sei que os tochas já estão doidos para me liberar. Mas avivamento sem Bíblia não é um genuíno avivamento. Para tanto, podem ler a Bíblia. E eles pegaram a Jesus, levaram-o para cima do monte do precipício e tentaram matá-lo, jogando o morro abaixo, mas não teve êxito. Jesus escapou, o diabo não conseguiu. Podem ler a Bíblia, podem permear por dentro das páginas seletivas da narrativa dos evangelistas, e você logo vai perceber que todas as vezes que o diabo tentou matar Jesus fora da cruz, o texto termina dizendo que eles não conseguiam. Eu acho interessante Mateus capítulo 26, versículos 3, 4 e 5. Pois Satanás se vestiu de forma tão baixa que entrou no coração dos religiosos de Nazaré, que se reuniram na sala de Caifás para tomar chazinho, não. Para comer bolachinha também não. Para tomar café também não. Para tramarem como prenderiam a Jesus. E se eu fosse falar da sala de Caifás, quando as salas de Caifás ainda existem no dia de hoje, pessoas que se reúnem para armar uma estratégia para parar aqueles que Deus levantou na terra. Mas não é a mensagem. O que eu quero que a noiva do cordeiro entenda nesta madrugada é que tudo que o diabo pode fazer para matar Jesus fora da cruz, ele fez. Vestiu pesado, usou gente cética, ímpia, maldosa. Mas Jesus, em João capítulo 19, versículo 17, ele pega a sua cruz, ele coloca em suas costas e parte para o lugar chamado Gólgota. Pois todos os passos de Jesus aqui nesta terra foi em direção da cruz. Seu olhar, cruz. Suas ações, cruz. Seus atos, cruz. Jesus saiu do céu com uma missão dada, tinha que ser cumprida. Quem conhece o texto e o contexto sabe muito bem acerca do método de tortura romana. E a história fala que bateram nele, rasgaram as suas vestes, teceram uma coroa de espinho, colocaram em sua cabeça, em tom de zombaria, cuspiam nele, blasfemavam contra ele. Mas o que me chama a atenção é que a história paralela à Bíblia chega a dizer que muitos que passavam por aquele processo não conseguiam permanecer de pé. Jesus suportou, Jesus aguentou, Jesus foi até o fim. E para você começar a dar glória, quando Jesus chega no Gólgota e a cruz é levantada, parece que eu posso ver o inferno entrando em desespero total.
Satanás, chefe, quem sabe, olha para os seus demônios e diz: nós temos que fazer alguma coisa, e tem que ser agora, tem que ser a caráter de urgência, porque se este homem no alto desta cruz dá lugar no final, tetelestai, está consumado, a casa vai cair para nós por completo. E o diabo vai entrar em desespero total. O desespero de Satanás foi tão grande que ele investiu embaixo. Ele entrou no coração de gente maldosa que olhava para a cruz, meneava a sua cabeça e dizia: se és o Filho de Deus, desce da cruz. Ou seja, você não é o Cristo, você não curou cego, não levantou paralítico, você não andou sobre as águas. Desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Era o diabo fazendo fiquinha no inferno. Satanás, quem sabe, dizia: ele vai se render agora, ele não vai aguentar, ele não vai suportar. A pressão está grande. O que me chama a atenção é que Jesus não desceu da cruz. A pressão está grande, mas Jesus não desceu. O diabo está fazendo de tudo, mas Jesus não desceu. Satanás está investindo pesado, mas Jesus não desceu. Aleluia. Eu não sei até quando eu vou me aguentar aqui, mas segura para dar glória agora. Porque, pastor, se você não marcar nada do que eu vou pregar, e o tema da minha mensagem nesta madrugada é as aparentes perdas do Calvário. Se você não marcar nada do que eu vou pregar, marque só esta palavra. E qual é a palavra, pastor? Jesus não desceu. Porque se Jesus desce, nós desceríamos ao inferno. Tudo que o diabo queria era que Jesus descesse da cruz para mostrar poder, porque esta era toda a perspectiva voltada naquele momento. Um Cristo, um Messias que revolucionaria o estado político de Israel, libertaria os judeus do jugo romano. E era esta a estratégia de Satanás, que Jesus descesse da cruz para mostrar poder. Eu me arrepio quando eu falo isto, porque aqui está o coração do Evangelho. Jesus, ao permanecer na cruz, não é poder. Poder é se desce. Na cruz ele mostra amor. Na cruz ele mostra amor. Na cruz ele mostra amor. Tudo que o diabo queria era que ele descesse da cruz e mostrasse poder, mas permanecendo na cruz ele mostra amor. Eu amo falar disso, porque quem segura ele na cruz não é os pregos batidos pela guarda romana. Quem segura ele na cruz não é o madeiro onde ele fora crucificado. Quem segura ele na cruz não é as batidas, cada batida pelos romanos naqueles pregos. O que levou Jesus para a cruz não foram os homens propriamente falando. Quem levou Jesus para a cruz não foi Judas. Eu já ouvi alguém falar que foi Judas ao ter traído, não foi. Quem levou Jesus para a cruz foi Pedro, porque o negou, também não foi. Quem levou Jesus para a cruz foi os demais discípulos, porque o abandonaram, também não foi. Quem levou Jesus para a cruz foi a negligência de Pilatos, que levou em suas mãos, também não foi. Quem levou Jesus para a cruz foi a inveja dos judeus, também não foi. Quem levou Jesus para a cruz foi a covardia de Anás, a covardia de Caifás, também não foi. Quem levou Jesus para a cruz foi o amor. João capítulo 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele
5:32. Porque Deus não poupou o seu próprio filho, antes o deu por todos nós e foi por amor. Quem levou Jesus para a cruz foi Isaías 53. Agradou ao Pai morrendo e foi por amor. Quem levou Jesus para a cruz foi Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Deus prova o seu amor para conosco em que deu seu filho Jesus por nós, ou para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Lá vai. Satanás não gosta de ouvir o que eu vou falar, mas eu vou liberar. Qual é a palavra? O diabo te odeia, mas Jesus te ama. Satanás não gosta de você, mas Jesus te ama. O diabo não vai para a tua cara, mas Jesus te ama. Noiva do Cordeiro, glória. Levante as mãos para cima agora. Toda noiva, levante as mãos agora. Glória. Eu vou começar a liberar a profecia, mas eu tenho uma palavra para quem tem glória na boca. Qual é a palavra? Tudo que o diabo menos queria era que você estivesse aqui nesta madrugada. Tudo que o diabo queria era matar eu e você, com o nariz cheio de cocaína, com cigarro de maconha na boca, com um ferro na cintura, pagando de bandido aí fora. Mas o diabo perdeu. Jesus! Já tem gente de joelho ali. Glória. Levante a mão para o céu agora. Se tem canela de fogo comigo aqui, 1 minuto de glória. Sobe, sobe, sobe.
como que Deus está fazendo aqui. Aceitai-vos, por favor. Senhor, daqui a alguns segundos, uma espada de fogo vai entrar nesta casa, e quem nunca falou em línguas vai falar pela primeira vez. Abraça alguém do teu lado, abraça ele, abraça ele. Ele está no alto da cruz. A minha geração está em lágrimas. Está sonhando com a vitória. O Senhor nos dobrará outra vez. Voltaremos para um lugar da onde a gente jamais deveria ter saído. Kalamashana kalamashura habaras.
Quando o diabo viu que não conseguiu mais, eu já vou entregar até porque o poço é fundo e minha corda é muito curta. De Deus. Deus agora. Mas quando o diabo percebe que não consegue aqui, ele investe lá. Jesus está crucificado na cruz do meio. Tem dois ladrões. Um está à sua esquerda, o outro está à sua direita. E o povo está de pé na Adebrais. O diabo conseguiu brecha no coração do cara da esquerda. O cidadão da esquerda, como a palavra diz, se és o Cristo, desce, salva-te a ti e a nós. Se não der glória agora, está afastado da igreja. Por quê, pastor? Se o diabo encheu o coração do da esquerda, o Espírito Santo encheu. Porque na cruz sempre alguém vai te largar. Mas na cruz sempre Deus vai levantar alguém para te abraçar. O cara da cruz direita, ele toma a palavra, ele olha para o cidadão da esquerda e manda calar a boca. E qual é a palavra, pastor? Nós estamos aqui porque temos culpa no cartão. Mas o homem da cruz não ele é inocente. Ele não tem culpa alguma. Pegaram uma plaquinha, colocaram acima da sua cabeça, escreveram em letra grega, hebraica e latim. Latim, Estado. Grego, filosofia. Hebraico, religião. Todos se uniram contra ele. Só que o cara da direita acaba de se converter. Quando olha para Jesus e descobre três coisas. Primeiro, Senhor. Segundo, lembra-te de mim. Terceiro, quando entrares no teu reino. Senhor, está na cruz, mas tem a sã consciência. Senhor, está na cruz, mas tem o controle de todas as coisas. Senhor, está na cruz, mas não perdeu o domínio do negócio. Ele está na cruz, mas não perdeu o seu senhorio. Ele está na cruz, mas não perdeu o comando. Eu não sei se você vai dar glória, mas o diabo não gosta de ouvir o que eu vou falar. Lá vai Satanás. Qual é a palavra? Ele não está na cruz como mártir. Ele não foi para a cruz de forma forçosa. Ele não foi para a cruz de forma impressionada.
foi voluntariamente. João capítulo 10, versículo 17 e 18. Ninguém tira minha vida, sou eu quem a dou. E eu tenho poder para tornar a tomar. E o menino está gritando ali: sobe, sobe. Cadê os tochas? Tá comigo aqui ainda ou não? Lá vai. Qual é a palavra, pastor? Ele está no alto da cruz. E quem está olhando de baixo para cima? Está dizendo: está derrotado. Olha a coroa de espinho. Olha o sangue que desce. Olha o corpo dilacerado. Quem olha para ele de mais alto está olhando alguém fraquinho, rendido. O céu está olhando para baixo. E parece que eu estou vendo Deus dizendo: está chegando a hora. Está chegando a hora. Porque na cruz, o diabo não venceu ele, a morte não venceu ele. Eu já ouvi alguém dizer que mataram a Jesus. Jesus deixou-se morrer. Se a morte tem percepção, está aqui. Ela não matou a Jesus. Que a Bíblia. Aleluia. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Como os soldados romanos veio tentar quebrar a sua perna para acelerar o processo de morte, ele já havia entregado ao Pai o seu espírito. É por isso que Paulo escreveu: onde está a morte? O meu pega a bala caçulha, vai pegar, pega. Eu posso fazer o que Deus está mandando eu fazer aqui. Levante as tuas mãos agora. Levanta, levanta. Levante as mãos. Levante as mãos. Porque no Salmo 23 está o ministério dele. Ele é bom pastor. No Salmo 22 ele está na cruz. Ele leva a Sabactani. Só que no Salmo 24, a partir do verso 7, levanta a porta as nossas cabeças.
Capítulo 16, versículo 7, não me para a memória. Havia uma condicional para o Espírito descer. Se Jesus subisse, o Espírito não desceria se ele não subisse. Aí Atos capítulo 2, e cumprindo-se o dia. Eu gosto da tradição que eu estou usando, que diz: o chegado ao dia. Catuca quem está do lado e diga: o dia chegou. Não, catuca bem forte, diga: o dia chegou. O dia chegou. E chegado o dia, aí cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som. Não é da terra, do céu. Porque avivamento não é obra da terra, avivamento é obra extraordinária de Deus. Homem não fabrica avivamento, avivamento é obra divina. Eu posso interceder por um avivamento. Aviva a tua obra. Mas quem manda avivamento é o céu. Veio do céu o som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito. É um telegrama que o céu mandou para a terra. E qual é a mensagem, pastor? Igreja em Jerusalém, podem dar glórias aí, porque Cristo já está aqui à destra de Deus. Tem coragem de pegar na mão de alguém que está do lado? Tem ou não? Ele é maraçu e que meu faça. Quem é pentecostal da choque, levante a mão dele para cima agora. A serva de Deus que vai cantar, vem da Aurora, irmã Jana de Curitiba. Ela é uma nasce. Canta na graça, porque o papai está me dizendo que vai batizar mais de 100 irmãos com o Espírito Santo aqui agora. Levante a mão para cima agora. Toda noiva do Cordeiro, levante a mão agora. Feche os olhos. Depois que eu orar, a serva de Deus vai cantar. E toda a igreja de olho fechado agora. Se tiver câncer vai sair. Glória. Se tiver caroço vai desaparecer. Levante a mão agora e diga: Deus, enquanto